outro. Então, é hora de vocês se engajarem aí numa revisão no campo do direito, estudarem, porque a hora é essa, tá bom, minha gente? Vamos se preparar, porque, de repente, aparece aí o concurso que vocês tanto esperam e vocês já estejam, pelo menos, meio caminho andado para fazer, né? Tá ok? E a professora fez o concurso, né, do cargo que eu trabalho até hoje, no finalzinho da faculdade também, tá? Então, falo isso que é mais um incentivo, porque dizem que quem está terminando a faculdade está com tudo assim fresquinho na cabeça, né? Então, é mais fácil de estar respondendo as questões. Deixa eu colocar aqui no chat que tem pessoal aqui falando. Boa noite. Quando não cai, a FO e contabilidade pública são correlatas. Depende do concurso, né? Contabilidade, qual concurso que cai contabilidade, Renan, na área jurídica? Tribunal de Contas do Estado cai contabilidade? Mas deve ser no Estado, no município, auditor, tudo isso cai, professor. Né? Receita Federal, está dizendo aqui, Mara. Então, tem que estudar contabilidade também, fazer o quê, né? É isso aí, gente. Então, hoje nós temos um trabalho em classe, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês no Classroom, pode ser feito em grupo. Quem fizer em grupo, não precisa todos os colegas postarem, tá? Basta só um integrante do grupo postar. Agora, certificando que todos os componentes estão com o nome naquele trabalho, para depois não falar, professora, eu fiz com fulano esqueceu, não é? Então, cabe a vocês conferir aí se o nome está no trabalho ou não, o nome de todos, tá bom? Mas são 14 questões, valendo 3 pontos. Para fechar esse tema que a gente tem falado até agora, de sucessões, de vocação hereditária, porque desde a semana passada eu comecei um outro assunto, falando de testamento propriamente dito, tá? Vocês lembram disso? Tá. Vocês lembram? Começamos a falar aí de testamento. Quem se lembra aí deste assunto? O que chamou a atenção? O que vocês têm a colocar a respeito do assunto testamento? Ai, professora, eu não quero falar nada. Fala, senhora. Eu me ausentei da sua aula, mas o tema é muito relevante. Sim. É a veracidade dos fatos, né? É o desejo da pessoa manifestado para que uma pessoa da família, membro da família, uma pessoa íntima, venha adquirir, venha suceder os bens que ela deixou, né? Para a posteridade, para a sua felicidade, até bênção, né? Verdade. Isso aí, Robson. Eu sei que às vezes você se afasta por problemas de trabalho, né? Do seu envolvimento também com a igreja, isso também é importante. Exatamente. Mas eu estou atenado, mesmo que eu falte geralmente o Renan e o Leandro, bondosamente, sempre colocam disponível o vídeo, né, para a gente acompanhar depois. E alguma matéria que a senhora deixa postada lá, eu vou fazendo acompanhamento para ficar bem conectado. Obrigado. Tá certo. Você falou em vídeo, eu lembrei que eu tenho que colocar a aula para gravar. Peraí. Começar a gravar. Começou. Excelente. Boa noite, então, novamente. Comecei a gravar agora. Gente, então, com relação a esse tema que nós estamos adentrando, a respeito do testamento em si, nós já, ao longo das aulas, falando de sucessões, temos que falar de testamento, não é? Então, a gente fala aqui de testamento, fala ali de inventário, fala do outro lado de herdeiro, de vocação hereditária, mas agora a gente entrou nesse tema de forma específica. Então, o testamento é uma disposição de última vontade da pessoa para
a distribuição do seu patrimônio após o seu falecimento, tá? Então, nós temos aí, pelo Código Civil, 3 formas de testamento de forma ordinária, não é? E depois 3 formas de testamento classificada como especial, tá? Então, essas 3 formas ordinárias, quando a gente usa essa palavra ordinária, ordinário, né, não é nem um palavrão, vocês sabem. Ordinário significa a forma comum, a forma corriqueira, né, como que normalmente se apresenta determinada coisa. Então, o Código Civil coloca que existem 3 formas de testamento ordinário. O testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. Sobre essas 3 formas, nós falamos assim no final da aula passada, de repente falamos um pouquinho corrido, então a gente relembra agora, tá? Então, o que significa o testamento público? O que é o testamento público? Será que é um testamento aberto para que todos tomem conhecimento? Testamento público, alguém gostaria de falar? A respeito desse tema, tá? Nós estamos aqui a partir do artigo 1862 do Código Civil, tá? Então, gente, testamento público é aquele testamento, repetindo, né? A última aula, alguns não estavam, então é bom a gente falar, gosto sempre de falar 2 vezes. Esse testamento público é um testamento que se faz em cartório, tá? Por um instrumento público, por isso que ele é chamado de público, porque é feito por um instrumento público em cartório. Tá? Então, instrumento público em cartório, sabe que tem que pagar, né? Não é uma coisa gratuita. Então, ele é feito pelo tabelião, dentro de um cartório de notas, tá? De acordo com, né, o que a pessoa falar, transmitir, o tabelião vai colocar ali naquele instrumento, e isso tudo deverá ser feito na presença de 2 testemunhas. Tá? A questão da testemunha, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que no testamento público e no testamento cerrado, o Código Civil diz que tem que ser feito perante 2 testemunhas. E já no testamento particular, diz que tem que ser mediante 3 testemunhas. Então, olha só, num concurso, às vezes isso confunde, não é? Em um tem que ter 2, outro tem que ter 3. Então, preste atenção nisso, porque sabe que em prova de concurso eles pegam, assim, os detalhes, tá? Então, o testamento público feito no cartório, um testamento, acredito, caro, né? Tudo que se faz em cartório é caro, nada é barato nem de graça. E o tabelião, na presença das testemunhas, vai passar ali a termo, né, no instrumento, à disposição dos bens da pessoa, tá? O diferencial é que esse testamento, ele fica guardado no cartório. Tem um lugar chamado Conselho Notarial, que é um órgão representativo aí dos tabeliões, que eles guardam todos esses testamentos, porque no momento que há um falecimento, o juiz oficia aquele órgão que vai informar se tem testamento ali arquivado daquela pessoa que tá se pesquisando a respeito desse testamento, tá? Professora? Sim. Desculpa interromper. Sim, pode falar, Márcio. Essas testemunhas aí, é o testador que precisa levar ou pode ser um funcionário lá do cartório, 2 funcionários do cartório? Na prática, como é que funciona? Não precisa levar, não. Pode ser funcionário do cartório. Normalmente, são funcionários do cartório, tá? Porque essas testemunhas, elas visam dar veracidade, assim, do ato, né, de que aquilo que está acontecendo, o testador está passando as suas disposições de última vontade, sem estar sofrendo nenhuma coação, não é? Ele está fazendo aquilo realmente de vontade própria.
Então, essas testemunhas normalmente são funcionários do cartório. E as testemunhas, elas não podem ser. Existem alguns impedimentos para algumas pessoas serem testemunhas, não é? Os beneficiários, por exemplo, do testamento, ou pessoas que tenham parentes que possam ser beneficiados e tal, elas não podem ser testemunhas. Então, o ideal é que seja mesmo funcionário do cartório, pessoas que são consideradas isentas. Tá ok, Márcio? Fechado aí? Então, Tá bom, testemunha obrigado. É funcionário do cartório mesmo, tá? Então, uma vez feito esse testamento, ele vai ficar arquivado, não é? Depois vai ser, né, tudo fechado, tudo arrumadinho lá, assinado pelo tabelião, assinado pela testemunha, assinado pelo testador, né? Mas o testador não leva o testamento para casa, tá? O testamento público, ele vai ficar no cartório, ele será arquivado nesse lugar que eu falei com vocês, que é um centralizador ali dos testamentos, né? Chamado Conselho Notarial. Então, esse é o grande diferencial, é um testamento caro, assim, caro, não sei quanto não sei, mas é aquele considerado mais seguro, porque no caso de falecimento, certamente os parentes, as pessoas vão saber, né, que a pessoa fez um testamento e aberto, então, o processo de inventário, o juiz vai oficiar a esse órgão para que apresente o testamento e possa se abri-lo, né, de acordo com as formalidades legais. Então, é o testamento assim, considerado mais seguro, tá? Porque havendo o falecimento é mais difícil, assim, a gente vai falar depois do testamento particular. O testamento particular, ele fica com a pessoa, né? O testamento cerrado também ele fica com a pessoa. Então, morrendo, né? Porque o testamento ele só vai ter a utilidade dele só vai aparecer na morte do testador, mas e cadê o testamento? Onde está? E procura daqui, procura na gaveta, no armário, ou alguém até sumiu com ele de propósito, não é? Então fica assim, é mais difícil de ser encontrado. E o público não, o público ele é mais caro, mas ele né, está ali guardado, e com certeza, se o juiz procurar saber oficial, o órgão que armazena lá, que arquiva esses documentos, ele vai aparecer, tá certo? Com relação a esse tipo de testamento, alguma dúvida? A gente pode passar adiante? A senhora sabe se esse testamento está sendo feito de forma eletrônica, professora? Olha, todo testamento, ele pode ser feito de forma eletrônica, que você fala é o quê? Digitado, né, no computador, é isso? Digitalizado e assinado digitalmente. Porque a maioria das coisas agora está sendo eletrônico, né? Processo eletrônico, tudo pode. eletrônica e tal. Pode ser sim, desde que seja feito na presença das testemunhas, porque o nosso código, ele não fala exatamente, né, com assinatura digital, ele não fala assim, mas pode ser, tá? Porque o código, né, primeiro vem a situação, a ocorrência, depois vem o direito atrás, regulamentando a situação, tá? O que o código fala é de forma manual ou mecânica. Esse mecânico, eu entendo que pode ser eletrônico, sim, pode ser com assinatura eletrônica. Agora, tudo tem que ser comprovado, né? E indispensável a presença das testemunhas. Assinou eletronicamente, mas assinou na presença da testemunha, declarou aquilo que era sua vontade, né, final, mas que tenha pessoas para testemunhar aquele ato, tá? Não tem nenhum óbice com relação à assinatura eletrônica, desde que cumpra-se essas formalidades de testemunha e também que seja na presença do tabelião, tá? Se for o testamento público, ok? Cláudia, boa noite. Boa noite, Mara. Senti sua falta. Meu pai estava no hospital.
Ah, é? Tá melhor ele? Ele é idoso, tem uma série de problemas de saúde, e quando ele Sim. descompensa de alguma maneira, o diabetes sobe muito, ele tem que ficar internado para equilibrar até, para não ter que fazer a hemodiálise, né? Sim, E sim. minha mãe não tem como ficar, porque ela também é muito idosa. Aí complica um pouco. A Sim. minha curiosidade, Cláudia, é no que tange, a gente está falando do testamento escrito, né? Registrado lá por tabelião. Nesses tempos de novas tecnologias, se uma pessoa resolver, não é um testamento, mas se ela deixar um vídeo gravado com a disposição das suas últimas vontades ou da sua última vontade, isso tem alguma validade? Olha, perante a lei, a rigor da lei, tá? Não tem, porque não tem testemunha. Como foi gravado esse vídeo? Nós não sabemos, tá? Porque o problema do testamento é ele mostrar a veracidade após a morte da pessoa, tá? Que a pessoa não vai estar ali para dizer, para falar, né, como é que foi, se não foi, se aquilo é verdadeiro, se não é. Então, o vídeo, se for feito com testemunhas, e as testemunhas comparecerem em juízo, e em juízo elas confirmarem tudo aquilo, é uma forma diferente, mas que pode ser aceita, tá? É a vontade do testador que está sendo confirmado por testemunhas, porque o testamento ele pode ser, inclusive, verbal, tá? Não é usual, não é de praxe, mas pessoa, sim, já estando... O testamento verbal ele é utilizado principalmente na área militar, tá? Quando o militar ele está assinou em iminência de morte, às vezes ferido, às vezes no campo de guerra, né? Ou nem guerra, mas às vezes num treinamento, né? Está em vias de perecer a sua vida, ele pode fazer um testamento verbal, mas esse verbal tem que ser na presença de testemunha. Então, o testamento em vídeo, ele não está previsto no Código Civil, mas se acontecer, tá? Se tiver testemunhas, se as testemunhas aparecerem no vídeo também, olha o que está fazendo, eu estou aqui, estou certificando, depois comparecer à presença do juiz e confirmar tudo aquilo que foi feito, eu não vejo óbice daquilo ser anulado. Agora, um vídeo onde apareça apenas o testador, entendeu, falando, eu acredito que isso não será... Oi? É algo suspeito. É algo suspeito. Eu acredito que não será convalidado pelo juiz, tá? Eu acredito que não, tá? Mas se for de outra forma, como eu falei, não vejo impedimento, tá? Tá certo, Mara? Teu paizinho já está em casa? Ele está, mas sob cuidados. Ah, sempre, né? Tem que ter cuidado, né? Pessoas de idade, temos que ter aquele cuidado de prática, né? Mas só de estar em casa já é um alívio, né? Aliviado, né? É um alívio. Tá certo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Nada demais, somente dizendo que está no trânsito, né, Esté, que a conexão não está boa, isso aí já é normal, né? Não falar de você, mas assim, volta e meia, né, a gente tem um problema de conexão. Muito bem, então o testamento público, ele é isso aí que vocês ouviram falar e outras coisas mais que talvez não dê tempo aqui, mas depois eu jogo passo para vocês por escrito. A outra forma de testamento é o testamento cerrado. Testamento cerrado. Então, nós temos 3 tipos: público, cerrado, particular. O cerrado significa um testamento feito pela pessoa, tá? Escrito por ela, e ela já não foi no cartório, ela já não fez o testamento por instrumento público, porque, na verdade, quando é instrumento público, quem faz é o tabelião, não é? Mediante as disposições que a pessoa passa. O testamento cerrado, não, ela já faz na casa dela, ela já faz de forma, né,
particular, ela mesma escreve de próprio punho ou de forma eletrônica, e aí fica por conta, tá? Mas ela tem, o testamento cerrado, ela tem que levar aquele testamento ao cartório, tá? E diante também de duas testemunhas e do tabelião, o tabelião vai dar uma olhada, vai ver se está nos conformes da lei, tá? E aquele testamento será fechado na presença dele, do tabelião, das testemunhas e do próprio testador, claro. E uma vez feito isso, o testamento ele não fica no cartório, tá? Ele não fica, diferente do público, tá? O público, o documento chamado testamento fica lá guardado, arquivado. O particular, o cerrado, a pessoa leva no cartório, e lá no cartório vai se fazer apenas algumas formalidades de que foi apresentado aquele testamento, que foi fechado mediante testemunhas e tal, e vai ser feito um auto chamado de auto de aprovação. Esse auto de aprovação é que vai ficar registrado lá nos livros cartorários, tá? Que a pessoa foi lá, que a pessoa apresentou e tal. Agora, o testamento volta com a pessoa e ela vai guardar onde ela entender, né, que deve guardar, na sua casa. Aí também está um perigo, né, porque o testamento ele pode também desaparecer. Então, todos vão saber que tem um testamento, mas cadê o testamento? Onde que o testamento está? Ok? Mas é uma outra forma de se testar. Talvez seja uma forma mais barata, porque não faz aquele instrumento público, tá? Mas o que acontece aí? Qual é o diferencial? O diferencial é que a pessoa faz o testamento na sua casa. Eu não gosto de falar de forma particular para não confundir com o particular, mas ela faz o testamento, ela leva no cartório, o cartório, mediante duas testemunhas, vai fazer os procedimentos, vai cerrá-lo e vai anotar, e a pessoa volta com o testamento para casa. Fechado aí? Alguma dúvida nesse testamento cerrado? Por enquanto, não. Por enquanto, não? Oh, beleza. Vamos, então, ao testamento particular, tá? O testamento particular, como o nome já está dizendo, aí ele dispensa mais formalidades ainda, tá? Particular, a pessoa é um testamento escrito também, de qualquer forma, entre aspas, né? Escrito manualmente, manuscrito ou digitado, tá? E tem que ser feito também na presença de testemunhas, mas não é em cartório, tá? E nem é levado ao cartório. O que eu falei inicialmente, a questão da testemunha, é que nesse testamento particular, em especial, ele tem que ser feito tem que ser visto, né? Tem que ser feito na presença de três testemunhas, tá? Então, 3 testemunhas têm que estar presentes no momento que a pessoa faz o testamento, escreve, assina, e as testemunhas têm que assinar também. Lembrando que são testemunhas não envolvidas no benefício do testamento. Elas não serão, assim, herdeiras, nem terão... herdeiro que eu falo assim, não serão beneficiadas por aquele testamento, nem ninguém das suas relações, nem parente, nem cônjuge. Então, são testemunhas isentas, tá? Na morte do testador, esse testamento tem que chegar à presença do juiz, tá? Como os demais também. Então, a família, localizando aquele testamento, leva, né, nos autos do inventário, e essas testemunhas, elas serão chamadas em juízo para confirmar a sua assinatura, para dar veracidade àquilo que foi feito no testamento, tá? Agora, se houver caso de alguma testemunha ter morrido, ou até de todas as testemunhas terem morrido antes do testador, não é? Como é que faz aí? A testemunha não pode, né, logicamente, não vai comparecer para confirmar. Aí essas assinaturas vão ser confirmadas
pelo juiz por outros meios de provas, né? E vai fazer um exame grafotécnico, vai fazer uma comparação, né, de assinaturas, tá? O importante é que seja provado de que ele fez aquele testamento, que ela é à disposição da vontade dele, e que as testemunhas estão ali para fazer o que toda testemunha faz, né? Testemunhar, comprovar, dar veracidade àquele ato, tá? Testamento mais simples, né? Não é oneroso, mas, enfim, ele pode ser, de repente, o mais sensível, né? No caso de falecimento, como provar, cadê as testemunhas também morreram, cadê o testamento, onde é que está, ninguém sabe. Então, tudo acaba esse último testamento sendo o mais frágil de todos na hora de provar, tá ok? Alguma testemunha? Alguma testemunha até agora? Nenhuma testemunha? Somos todos testemunhas aqui, professora. Ok, Renan, somos todos testemunhas, está certo. Então, não havendo dúvidas, vamos em frente. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu já respondi a minha própria pergunta a respeito do testamento verbal, né? A respeito do testamento verbal. Então, é possível ter testamento verbal? É possível sim, tá? Desde que seja feito na presença de testemunhas, que a pessoa, no momento que a pessoa esteja, assim, digamos, no limiar da vida, não é? Ela sabe que não tem muito tempo, não haverá tempo para ela fazer um testamento de forma convencional, então ela pode expressar verbalmente a sua última vontade a respeito do seu patrimônio e na presença aí de 2 ou 3 testemunhas. Aí o chamado testamento militar, né? Isso é válido para os militares apenas. Agora, quando eu falei 2 ou 3 testemunhas, é porque são 2 ou 3 testemunhas mesmo, tá? Não é porque eu não lembro se são 2 ou 3 testemunhas, é porque são 2 ou 3, porque no testamento público e cerrado, é necessário que sejam 2 testemunhas. No testamento particular, que sejam 3. No testamento militar, como ato, né, de testamento verbal, tem que ser 2 ou 3. Então, vocês vejam como é cheio de detalhes, não é, esse nosso direito. Professora, boa noite. Sim, boa noite. Esse tipo de testamento aí que a senhora falou as formas especiais dos testamentos? Esse primeiro que eu falei... Não, dessa forma verbal. São aquelas formas especiais, o testamento marítimo, aeronáutico e o militar, no caso? Isso, exatamente. Tá bom. Está dentro das formas especiais. Tá? Então, vamos lá, vamos falar dessas formas. Professora, boa noite, a Fabiane. Tudo bem, Fabiane? Senhora? Boa noite. Sim. Me tira uma dúvida. Num inventário, onde é partilhado, né, após a morte, 50% para um herdeiro, 50% para outro herdeiro. E no testamento, né, a pessoa em vida pega e quer passar a maior parte dela, no caso, para um outro herdeiro. No caso, depois do falecimento dela, ela quer passar, ao invés de a pessoa ficar com 50% e a outra com 50%, ela quer que a outra fique com os 25% dela e o outro permaneça com os 25% dele. Ou seja, a majoritária fica com os 75%. É possível no testamento particular? É possível da seguinte forma, tá? Você querer beneficiar mais uma pessoa, não é isso que você está falando? Exatamente. Então, a gente tem que analisar sob o ponto de vista da legítima, tá? Legítima significa 50% do patrimônio da pessoa está disponível para ela fazer o que ela quer,
com o seu patrimônio. Ela vende, ela dá para alguém, ela dá para um filho que ela gosta mais, entendeu? Dá, que eu falo, deixar por testamento, tá? Não é uma doação em vida, porque se for apenas uma doação, depois a pessoa tem que levar a colação esse bem dentro do inventário. Aí, quando a pessoa leva a colação, na verdade, vai fazer uma conta para que ela receba menos que o demais, porque ela já recebeu uma doação em vida. Mas o que você está falando, Fabiane, é beneficiar, digamos assim, um filho, né, mais do que o outro, porque aquele filho, de repente, pode ser mais querido, ou ele pode ser mais necessitado, né? Então, o pai deseja beneficiá-lo a mais. É possível fazer um testamento? Desde que não se mexa na legítima. O que é a legítima? A legítima são 50% que é destinado para os herdeiros necessários, tá? E dentro dos herdeiros necessários tem essa pessoa que o pai... Vou colocar aqui uma questão. Tem a pessoa, tem o filho que o pai quer beneficiá-lo mais. Então, por exemplo, o pai de 2 filhos, por exemplo, tem 2 filhos. Esse pai, ele não tem, assim, esposa, né? Ele só tem 2 filhos, para facilitar. Então, o patrimônio dele é dividido em 50%. Isso aí é uma tese, assim, jurídica, uma ficção jurídica, tá? O patrimônio dele é dividido em 50%. 50% ele faz o que ele quer, e 50% tem que ficar para os seus herdeiros necessários. Ele só tem 2 herdeiros necessários, 2 filhos, tá? Então, nessa massa de patrimônio, tá? 50% fica em partes iguais para os 2 filhos, e os outros 50%, ele pode testar como ele quiser. Ele pode deixar para uma instituição de caridade, ele pode doar para alguém, deixar para os parentes. Ele pode até dar para um desses filhos, né? E pode até, exatamente, dar para um desses filhos, tá? Pode até dar para um desses filhos. Aí o outro vai falar assim, mas o fulano está recebendo mais do que ele. Mas o que o fulano está recebendo a mais está fora da legítima, não está mexendo no que é devido àquele outro herdeiro. O que é devido, o outro herdeiro está recebendo, tá certo? Agora, quando não se deixa testamento, tá? Vamos dizer que esse pai morreu e não deixou testamento. Quem são os herdeiros dele? São apenas 2 filhos. Então, todo o patrimônio vai ficar dividido 50% para um, 50% para outro e ponto, tá? Porque ele não deixou nenhuma disposição contrária. Agora, se ele deixar essa disposição contrária, que virá na forma de um testamento, desde que ele não mexa com a legítima, que a legítima seja dividida em partes iguais para os herdeiros, a outra parte ele pode doar só para um filho, o outro vai ficar olhando, tá? Isso é possível, isso é legal, tá? Ok? Compreendi. Mas isso aí trata-se do testamento particular? Pode ser feito pelo testamento particular? Pode ser feito por qualquer forma de testamento, particular, cerrado, tá? Não tem público, tá? Desde que o testamento seja feito da forma, né, que a lei determina, com as testemunhas, que seja considerado válido, né, pelo juiz, porque esses testamentos, de qualquer uma das 3 formas, vai ser levado perante o juiz para confirmação, para validação, pode ser feito, tá? Não há problema. Tá ok, professora, muito obrigada. Fabiane, isso tudo, um herdeiro receber mais do que o outro, sempre por disposição testamentária, e esse recebimento a mais é fora da legítima, fora daquele, né, daquela parte do patrimônio que tem que ser necessariamente destinado aos herdeiros necessários. Sim, compreendi. Tá, muito obrigada, professora. Nada. É você que está fazendo a sua tese, a sua dissertação sobre esse tema? Não, o meu é direito de família. Ah, tá. Porque teve uma colega nossa aí da turma que falou que estava fazendo o TCC a respeito desse nosso tema, né, de sucessões.
Agora eu não lembro quem foi que falou, que foi logo no início do semestre. Tá certo, então. Muito obrigada. Nada. Gente, então vamos caminhando aí rapidamente para poder já deixar para vocês o trabalho, né? Que tem que ser entregue hoje. São 14 questões, muito facilzinho de fazer. Tá? Hoje, professora? Ué? Que isso? Hoje. Só vai sobrar 1 hora para entregar isso aí? Que isso, professora? Que sobrar 1 hora, olha. Só deixa para amanhã. É verdadeiro ou falso, rapaz? É verdadeiro ou falso? É verdade, é só marcar lá. Não é verdadeiro ou falso hoje, não. Hoje é marcar um xizinho. É só marcar o xizinho, ó. Xizinho é mais tranquilo. Faz um X. Xizinho não dá para ser até amanhã, até meio-dia, então. É só o X. Não dá. Concordo com você. Os alunos são os bidões, hein? Não, eu vou prevaricar, gente. Eu não posso deixar fazer até amanhã, meio-dia. Se eu marcar um X, gente. Lembra da Xuxa, né? Faz um X, ó, acabou. Deixa até a prevaricação só se houver benefício em razão da sua pessoa. Fora isso, não tem prevaricação, não. Muito bem, Márcio. Muito bem colocado. É individual ou em grupo? É em grupo, tá? Em grupo. Pode ser individual, mas eu nem falo que pode ser individual, porque eu não quero individual, eu quero em grupo. Eu quero que vocês debatam, perguntem um para o outro. O que você acha? Eu acho isso. O outro, eu acho aquilo. Aí começa o debate, troca ideia. É assim que a gente aprende, tá bom? Muito bem. E então, desses testamentos, depois vem a forma especial de testar, não é? Vem o testamento marítimo, aeronáutico e o militar. Gente, o testamento, eu já estou no artigo 1886, tá? O testamento marítimo ou aeronáutico, eu tenho uma consideração aqui a fazer com esse testamento. Eu acho que aquela pessoa que tem medo de voar, ou que tem medo de andar, né, de navio, e fica com medo que vai morrer, né? Ai, vai cair isso aqui, eu vou morrer, estou passando mal, não é? Aí ela resolve fazer um testamento né, porque ela acha que vai morrer, sei lá, parece uma coisa meio psicológica, né? Parece uma coisa psicológica. Tá lá no avião, ai, tô passando mal, ai, vou morrer, tô dando um ataque cardíaco. Aí a pessoa vai e faz aquele testamento perante o comandante, né, ou de quem o comandante da aeronave ou do navio determinar, e ela faz aquela disposição de última vontade na presença das testemunhas, tá? Ela escreve, ou alguém escreve por ela, todos assinam e tudo, tá? Então, aqui a partir do artigo 1888, tá falando desse tipo de testamento, tá? É aquele testamento que a pessoa faz em momentos que ela pensa que se encontra no limiar da vida, né? Ela acha que, né, ali é o fim, então ela resolve fazer um testamento. Essas disposições, então, que ela coloca sempre na frente das testemunhas, 2 testemunhas, na frente do comandante ou de alguém que o comandante determinar, e depois isso tudo vai ser anotado no diário de bordo, né, no livro especial lá do navio ou da aeronave. Então, gente, mas se a pessoa... se não acontecer aquela morte, não sobrevier, e também se ela estiver muito doente, se ela não morrer em 90 dias após esse ato, ela deve comparecer diante do cartório e fazer o testamento da forma que nós falamos anteriormente. Tá? Então, esses testamentos aí, marítimo ou aeronáutico, assim, naquele momento que a pessoa, né, deu aquele tique-tique, acha que vai morrer, ou então ela realmente está muito doente, tá? Mas se isso não acontecer, se ela não morre nos próximos 90 dias, aí esse testamento não vai ter valor, ela vai ter que buscar o cartório, tá? Para poder fazer um outro na forma que nós já conversamos. E também temos o testamento militar. Esse testamento militar é o testamento dos militares, tá? O militar, ele está em serviço, ele está
está em serviço, está num campo de batalha, está em guerra, está em treinamento, ele está lá dentro da corporação dele, tá? E no momento extremo também, ele pode fazer esse testamento mediante 2 ou 3 testemunhas, pode fazer até um testamento verbal na presença do comandante, fazer a disposição dos seus bens, sempre respeitando tudo que nós estudamos, tá? Respeitando a legítima, respeitando o direito dos herdeiros, tá? Então, ele faz o testamento, que também terá, que vai ser escrito lá no diário lá do comando, né, da instituição militar. Agora, se ele não falecer nos próximos 90 dias, ele também vai ter que tudo ser renovado num cartório, tá? Conforme determina a lei, tá? Porque é considerado que o testamento caduca, né? Se a pessoa fez o testamento no limiar, achou que vai morrer, já, né? Outros já morreram na frente, ela continua lá, então não serve. Tá? Não serve mais depois de 90 dias. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, antes de começarmos o trabalho, é uma outra forma de testamento, mas não é um testamento em si, é chamado de codicilo. Quem se lembra do que é codicilo? A Ana bem falou sobre isso. A Ana? Qual Ana? A professora de civil. Alcarez. Então, vocês vão ter que me dizer o que a Ana falou. Ela falou, mas nós não lembra, não. Nós não lembra. Nós não lembra, não? Mas tem que lembrar. Foi dado uma aula, vocês não lembram? Não, que isso? Não lembro. Agora estamos aí com a nossa memória, que é a senhora aí, para poder nos recordar. Tá bom. A memória é fraca, né? Tá certo. Gente, codicilo uma forma de testar, mas não chega a ser um testamento, é uma disposição de última vontade a respeito de um bem específico, uma coisa pequena, tá? Mas vamos lá, quem me chama aí? Eu, professora Renan. No caso, o codicilo, professor, trata de matéria diferente, né? Trata sobre enterro, sobre algumas coisas assim que normalmente não estão no instrumento aí em questão. Isso, foi bom você acrescentar isso, tá? O codicilo, ele não trata só da disposição de bem. A pessoa, talvez no codicilo, ela pode dizer, né, como é que é o enterro, né, como é que seja o cortejo. Inclusive, olha, o artigo 1881 do Código Civil, ele fala isso. Vou ler para vocês, caso não estejam com o artigo em mãos. Olha, se tiverem, acompanhe. Toda pessoa capaz de testar poderá, mediante escrito particular seu, datado e assinado, fazer disposições especiais sobre o seu enterro. Olha só o que você falou, né? Sobre esmola de pouca monta. Esmola antigamente falava esmola, que a gente pensa assim, esmola para, né, a gente está passando na rua, alguém está precisando dar uma esmola. Mas a esmola, assim, é dar um dinheiro, deixar um dinheiro a quem precisa, né, o dinheiro, deixar tanto para fulano, sobre esmola de pouca monta, a certas e determinadas pessoas, ou indeterminadamente aos pobres de certo lugar, assim como legar móveis, roupas ou joias de pouco valor de seu uso pessoal. Então, a pessoa não é um testamento, tá? Porque é uma coisa de pequena monta, que serve para isso aqui que a gente acabou de ler, tá? Mas ela tem, olha, a primeira parte aí do artigo, toda pessoa capaz de testar poderá. Então, ela tem que ser capaz de testar, tá certo? E a capacidade de testar, ela começa aos 16 anos, tá? Aí, mediante escrito, particular seu, então é um documentozinho, não gosto muito de falar documentozinho para tentar diminuindo a coisa, né? Mas ela, num documento, ela escreve essas disposições, e não chega a ser um testamento, mas é um ato de vontade dela para certas coisas, tá? Muito bem. Então, codicilo, não tem muita coisa também para falar.
Se estiver fechado o codicilo, apreciado mesmo modo de testamento cerrado, né, na presença do juiz. Eu acho que é só isso, basicamente. Não quero me ater também, não quero falar mais, assim, só para ocupar o tempo de vocês. Se tiverem alguma pergunta, falem ou deixem para responder a pergunta no exercício. Nenhuma pergunta? Oh, que beleza! Gente, isso tudo mas na hora do exercício vai aparecer, professora. Mas aí na hora do exercício já não posso responder mais. Não significa fale agora ou cale-se para sempre. Mas aí na próxima aula eu respondo, né? Porque eu não posso estar respondendo a questão do exercício na hora que vocês estão fazendo. E por falar nisso, eu vou disponibilizar agora o exercício do Classroom, tá? E vou ficar aqui, mas vocês podem sair da aula, se quiserem deslogar, né? Não sei nem como é que fala, mas se vocês quiserem sair da aula, vocês saem. Fiquem, não precisa retornar à aula, tá? A aula da professora passar a matéria está terminando agora, tá? Então, a gente vai entrar na fase do exercício, que vocês vão estar em contato aí com os colegas, tá? Eu vou estar aqui, mas não vou falar mais, vou ficar quieta, porque eu acho muito complicado o aluno estar resolvendo um exercício, fazendo o trabalho, o professor está falando. Ou ele faz o trabalho, ou o professor fala, né? Você não perde a concentração. Pode falar. Esse trabalho é em grupo, né? E um só envia, todos têm que enviar. Basta envia com o nome e matrícula bonitinho, um só envia, correto? Um só envia com o nome de todos no trabalho, tá bom? Ok. Não esquece de colocar o nome de ninguém, não precisa todos enviarem, um só envia, tá bom? Então, gente, eu vou ficar aqui quietinha, vou disponibilizar, vou ficar quietinha. Quem quiser sair, pode sair, desde que entregue o trabalho. A presença de hoje será dada em cima da entrega do trabalho, que tem que ser hoje. O final da aula, sem intervalo, ocorre 9h40, 21h40, mas, excepcionalmente, eu deixo até as 23h59, tá bom? Obrigado, professor. Então, tá bom, Leandro. Gente, não tem mais alguma dúvida? Márcio, fala aí, Márcio. Não, achei que ia ser até meio-dia de amanhã, mas tudo bem. Meio-dia de amanhã? Que meio-dia de amanhã? Amanhã, meio-dia, você já está, olha... Não chora no mama, professora. Né, o trabalhinho... Vai que cola, vai que cola. Vai que cola, né? Tá bom. Professora. Oi. Obrigado. Tem a quantidade de aluno ou pode fazer com o nosso grupo normal? Faz com o seu grupo normal, que não passe de 6, né? Tem grupo aí que passa de 6? Não, meu grupo é com 6 mesmo. Então tá. Porque acima de 6 é uma coisa excepcional, né? 7 já é excepcional. Meu grupo tá 7. Tá bom, Robson. Entra no excepcional, porque a turma é bem grande, tá? Entra no excepcional. Eu autorizo. Obrigado. Sim, tá? Obrigado pela gentileza, professor. Nada, não é gentileza, não. Vocês têm esse direito aí. Já postei. Visualizem aí. Chegou bonitinho, 14 questões. Só marcar um X, ó. Sai marcando X, ó. Entregou, acabou. Já vai ver a novela. Se tiver jogo hoje, já vai ver o jogo. Chegou, professora. Chegou aqui. Chegou? Então, gente, vou deixar aí com vocês, tá? Estou aqui no ar. Boa noite. Eu vou tirar o som e a imagem, mas se precisarem me chamar, eu estou aqui, tá bom? Se quiserem sair, fiquem à vontade. Desejo a vocês que façam um excelente trabalho, que consigam a nota máxima, que vai servir para a segunda avaliação, tá? E qualquer dúvida que eu possa responder, né? Porque questões eu não posso responder. Eu estou aqui, tá bom?
Beijo grande para vocês. Boa noite. Fiquem na paz aí. Tchau. Valeu, professora. Boa noite. Boa noite. Tirando o som... Professora, boa noite. Obrigada. Boa